Está aberta a temporada de verão dos Supermercados BH. Aproveite nossas ofertas. Coxa com sobrecoxa de frango 5,98, salsicha frial 5,98, filé de peito de frango Rivelli 9,98, refrigerante Guaraná ou Pepsi 5,98. Supermercados BH, temporada de verão com preços imperdíveis. Meus amigos, aproveite os preços imperdíveis do Supermercado BH e continue conosco aqui, porque agora vamos falar do Atlético, que está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Venceu seu adversário, o seu xará goianiense, por 3-1. E aí, está numa semana agora muito importante, porque a semana em que 6 equipes, né, que brigam pelo título estão se confrontando. Uma, inclusive, um desses jogos, não do jogo de cima, né, mas um desses postulantes aí que está na briga é o Palmeiras, acaba de fazer 1-0 no Corinthians, né, no clássico lá em São Paulo. Né? E mais tarde nós teremos o Flamengo contra o Goiás. Né? O Palmeiras e o Flamengo incomodam aí nessa disputa aí do título da Série A. Né? Estão aí também brigando junto com o Atlético. E do jogo passado, ontem, o Atlético cumpriu o dever de casa. Fez 3-1 no Atlético Goianiense. Nós vamos já daqui a pouquinho acompanhar os melhores momentos, né? Já estão aí os lances. Né? Foi um jogo em que o Atlético sobrou em campo. Né? O Atlético fez uma boa partida, mas nós temos que avaliar o contexto do jogo. Né? Um adversário que também não conseguiu desenvolver um bom futebol. Acho que está no limite do Atlético Goianiense. Né? Nunca vi no Atlético Goianiense uma equipe para fazer frente contra o bloco de cima, né, do Campeonato Brasileiro, os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro. Né? Olha só, o zagueiro mete a bola no peito e uma espetacular finalização do Johan. Olha que linda a finalização dele, né? Facilitada, claro, pelo zagueiro. Né? E aí o Jair flutuou como quis, né? Pelo lado direito, por dentro, por fora. O Atlético com Vargas, que só fez um gol até hoje, perdendo gols. Né? Mas, como eu disse, fez para o gasto. Aí o segundo gol, né? Veja que a marcação falha. Né? Olha, o zagueiro vem, cabeçada, uma cabeceada bem finalizada, mas também com a permissão. Né? Porque, olha, talvez muitos vão interpretar que eu esteja desdenhando aí, olha só. Aí o Atlético Goianiense começa a criar chances, né? Começa a assustar, porque o Atlético foi relaxando também no jogo. E aí o gol foi do Jair. Do Jair, né, de cabeça. O Jair que fez uma boa apresentação. Mas, como eu estava dizendo, às vezes as pessoas interpretam que a gente está desdenhando o resultado do jogo. Não, o Atlético fez o dever de casa. Né? É uma equipe muito mais qualificada e que não pode tomar um gol assim. Tá? Não pode. Todo mundo correndo, olhando para a bola, né, e deixa o adversário entrar livre, leve e solto. Né? Não pode. Né? Então, assim, nós temos que avaliar o jogo dentro do contexto dele. Né? Olha, o adversário permitiu demais, foi muito pernicioso, e o Atlético aproveitou como quis. Está certíssimo o Atlético, só que tem que sempre ter um patamar acima. Né? Estar um patamar acima. E por quê? Porque o próximo jogo é fora de casa contra uma equipe super qualificada. Né? E com certeza o Atlético não vai ter tanta liberdade assim. Né? Exatamente. A história dos confrontos nesse campeonato de Atlético e Atlético Goianiense, ele mostra algumas coisas interessantes. Se a gente tomar como base o primeiro jogo, ficou um 4-3, né? 4-3. 4-3, e esse 3-1, o Atlético fez 7 gols nessa equipe, mostra a fragilidade. Em compensação, ele tomou 4 gols de uma equipe extremamente frágil também. Então mostra que o Atlético também tem muitas fragilidades defensivas. E aquele gol que ele sofreu ali é um gol de pelada, vamos ser sinceros. Foi um gol de pelada. Uma equipe da qualidade do Atlético, com a camisa do Atlético, com adversário frágil, não pode se dar ao luxo de tomar gols daquela forma. Os defensores do Atlético olhando o jogador entrar, simplesmente correndo com uma displicência muito grande. Se fizer isso contra o Grêmio, sai de lá goleado. Assim como foi goleado pelo Palmeiras e perdeu outros jogos também de forma até vexatória. Então o Atlético tem que organizar o seu setor defensivo.
e organizar o mais rápido possível, porque os 9 jogos que ainda faltam para o Atlético são extremamente decisivos. Ainda dá para pensar em título, mas se continuar tomando gols dessa forma, igual foi esse, igual lá, dali a gente observa lá, 4 jogadores do Atlético deixaram um jogador entrar sozinho nas costas do lateral. Isso é um tipo de jogada, é um tipo de lance que não pode acontecer contra equipes grandes. Contra a equipe pequena, você já toma o gol. Imagina contra equipes grandes. Leonardo, o Atlético é o ataque mais positivo da competição, 51 gols. Em contrapartida, a defesa, 37 gols. É a mais vazada do G4. Pois é, o Sampaoli precisa encontrar um equilíbrio nesse time do Atlético, né? Um time que marca muitos gols, mas também toma muitos gols, né? Apesar desse relaxamento que nós estamos debatendo aqui, achei que foi o melhor jogo do Atlético nos últimos jogos. Nas últimas partidas, achei que foi o futebol mais convincente, apesar do segundo tempo meio morno, já com o resultado feito, né? Isso atrapalha muito a concentração do time. Mas eu achei que o primeiro tempo o Atlético foi muito bem, atacou, pressionou o adversário o tempo todo. Teve a posse de bola e não tomou muita pressão, não. No segundo tempo, que deu essa relaxada, tomou esse gol que, como os meus amigos aqui ressaltaram, não pode tomar. É inadmissível um time que briga por título tomar um gol daquela forma. Mas eu achei que o Atlético dos últimos jogos foi mais criativo, foi mais incisivo e era isso que a torcida espera, né? E o Moura, lá de Santa Luzia, né, nos mandou um abraço. Obrigado, Moura. O Moura é ex-jogador do Atlético. Conheço, né, um parceiro, um amigão. Forte abraço para você, Moura. O Geraldo Carrão é parceiro do Vanderlei, nosso comentarista aqui, tá também de folga. Forte abraço para ele, né? E o Arley, do Minas Caixa, ele pergunta se o retorno do Jair influenciou nessa desenvoltura do Atlético. Para mim, sem dúvidas. O Jair é um cara muito importante, marca muito bem, chega muito bem à frente, faz gols importantes. A gente viu nesse jogo aí, fez um gol de cabeça que praticamente consolidou a vitória do Atlético e é um cara assim que faz muita falta no meio de campo do Atlético, né? E fará então porque ele não faz o próximo jogo porque tomou o 3º amarelo, né? O jogador precisa ter uma inteligência emocional durante o jogo para não fazer isso, né, Jair? Tomar um cartão na véspera do jogo importante. O problema do Atlético, no meu entendimento, é que ele não pode ser pressionado, entende? Quando joga fora de casa com um adversário que propõe o jogo, complica a vida dele. Porque nessa circunstância de jogar contra um time grande que propõe e pressiona, o que eu vi o Atlético fazendo bem foi contra o Flamengo. Só. Porque depois, meu Deus do céu, basta usar a Avenida Guga, que aí fica fácil. Aí bloqueou a Avenida Guga, vai na Avenida Hever, também facilita bem. Então, o Atlético vive esse dilema aí de altos e baixos, porque, como, né, a gente tem refletido aqui, né, comete esses erros na defesa. Mas o Sampaoli, né, também está satisfeito com o resultado. Poderia ser diferente. E ele falou assim com a gente. Un juego importante que nos da a posibilidad de ilusionarnos en el último tramo, sabiendo de que desde ahora en adelante vienen juegos muy seguidos y con rivales directos. Entonces va a ser complicado. Tan complicado como también ilusionante. Entonces tenemos que potenciar lo que Otimi hizo hoy y pensar que cada juego será una final. Entonces yo valorizo mucho esta victoria y de la forma en realidad. Nuestro Timi tiene que ganar de esta forma. Ganar de cualquier forma empañaría un poquito la idea y por ahí ocultaría la obligatoriedad de esa defensa. Nos tenemos que soñar jugando de esta forma. Si no de esta forma, va a ser todo muy complejo. É isso. Tem que buscar sempre o principal, o título, né? Se não conseguir o título, que fique aí com o vice-campeonato, 3º, 4º, uma vaga na Libertadores. Mas o objetivo principal é que é o foco, né? Agora, em algumas vezes, o Atlético estava brigando na liderança, então o foco era esse. Aí o Atlético saiu da liderança, caiu para... Não, mas se ficar... Gente, o objetivo é o título.
e ponto. Com esse investimento, com essa comissão técnica, é o título. Se não der, é consequência do futebol, né? Agora, essa intensidade que o treinador falou, Sampaoli, né? O Atlético não tem conseguido mantê-la, né? E tem sido o maior percalço do Atlético aí, jogar contra adversários que propõem jogo. Pois é, o Carlinhos, você falou um negócio aqui, eu estou aqui matutando até agora de uma situação. Você falou que o Atlético tem a pior defesa do G4, né? O Atlético Goianiense tomou menos gols que o Atlético. Tomou 36. O Coritiba, que é o vice-lanterna, tomou 39 gols. Ou seja, a defesa do Atlético é extremamente vulnerável. Extremamente vulnerável. Tem que ajustar esse setor se quer sonhar com alguma coisa. O São Paulo falava ali de sonho, mas para você sonhar com alguma coisa, você tem que desprender algo mais, você tem que querer algo mais. E esse setor defensivo do Atlético, inclusive, vem sido falado pelos próprios jogadores. Ontem, na saída de campo, foi dito por alguns atletas isso. Inclusive, me parece, se não me falha a memória, que o próprio Johan disse, né, quando foi perguntado sobre o gol, um belo gol, inclusive, que fez o Johan, que o que estava acontecendo, que a partida estava muito boa, o Atlético tinha feito tantos gols, e ele falava, a gente agora tem que corrigir a parte defensiva. Na semana passada, o Alonso falava da mesma coisa, temos que corrigir a parte defensiva. Então, qual é o problema? Cadê a dosimetria disso aí? Tem que ajustar. Faltam apenas 9 jogos. Pois é, e faltam o Grêmio, né, na quarta-feira, depois o Vasco, no domingo, lá no Rio de Janeiro. O Vasco está indo embora para a Série B, né? Depois o Atlético volta contra o Santos, Fortaleza, aí sai contra o Goiás, Fluminense, volta para casa e enfrenta o Bahia, sai de novo, pega o Sport e encerra o campeonato contra ninguém menos que o Palmeiras, no Mineirão, no dia 24 de fevereiro. Então, é uma jornada, comparativamente com os seus adversários que estão no G4, não muito tensa, né? Mas é importante vencer e ser intenso aqui, né, na busca dos pontos. O problema são os cochilos que o Atlético dá, né? O Bahia mesmo que virá jogar aqui, o Atlético praticamente entregou 3 pontos para o Bahia lá. O Atlético, ele pode deixar de levantar a taça que, como diz o Ramon, há 50 anos não é erguida, justamente por vacilos contra equipes que estavam no momento inferior ao Atlético. Eu não estou dizendo equipe inferior, mas no momento inferior. O Bahia é um desses casos. O Atlético empatou com o Sport em pleno Mineirão, que é um jogo que eram 3 pontos garantidos. Contra o Bragantino, na semana passada, na segunda-feira da semana passada, foram 9 jogadores reservas em campo. O Atlético teria que ter somado esses 3 pontinhos aí e conseguiu 1 ponto às duras penas num pênalti no último lance do jogo. O Atlético perde muito ponto aí, às vezes, assim, é até dura a palavra, mas falta um pouquinho de competência. Bom relembrar também, contra o Botafogo no Rio, o Botafogo venceu pouquíssimos jogos e o Atlético conseguiu perder para o Botafogo no Rio, né? Lá no início do campeonato. E olha só, Leonardo, na reta final dos 9 jogos, o Atlético, em confronto direto, ele pega o Grêmio amanhã e lá na última rodada, o Palmeiras. O líder, o São Paulo, vai ter 3 confrontos diretos. Pega o Inter, né, nessa rodada, depois, daqui a 3 rodadas, enfrenta o Palmeiras, um clássico, e na última rodada ele pega o Flamengo. Então, veja, a situação, teoricamente, aqui é mais confortável para o Atlético, analisando só os 2 primeiros ali. Nós vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho para falar mais de Atlético, mais de Campeonato Brasileiro. O intervalo é rápido, daqui a pouquinho estaremos conversando aqui com vocês.